Oi. Olá! Momento olá! A gente está aqui com a Carol Nalon, que é coach e fala sobre comunicação não violenta. E a gente convidou ela para falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta na cidade. Como que a gente pode estar nos espaços da cidade, circular de uma forma mais harmônica, enfim, mais legal, de um jeito não violento. Como compartilhar os espaços e encarar esses conflitos inerentes ao espaço público usando essa metodologia. A gente pode chamar de metodologia? Pode. Tá bom. Carol, primeira coisa, eu acho que seria legal você contar um pouquinho de quem é você e acho que começar por aí, né? Quem é você, assim, como que você trabalha? Bom, beleza. Antes de mais nada, agradecer o convite e agradecer por vocês proporem que a entrevista fosse feita aqui, na pracinha que eu venho quase todos os dias com o meu cachorro, porque aqui eu acho que é o lugar onde eu tenho a maior frequência de utilização de um espaço público é aqui, né? E já tive muitos encontros muito interessantes aqui. Bom, mas me apresentando, eu sou a Carolina Nalon, eu sou a fundadora do Instituto Thier. Comecei com essa empresa trabalhando com coaching, mais especificamente com coaching de carreira, mas sempre tive interesse por comunicação não violenta, porque há muito tempo eu li um livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Quando eu li o livro eu achei um pouco estranho, falei, meu Deus, quem fala desse jeito, não é mesmo? Não é possível, verdade, esse cara... Não é estranho o jeito que esse cara tá falando aí. Mas fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, acho que tem alguma coisa legal a ser explorada. E aí depois de alguns anos que eu já estava trabalhando com desenvolvimento humano, tive um parceiro que veio para Thier para fazer workshops de comunicação não violenta e aprendi muito com ele. E percebi, cara, eu quero colocar esse negócio em prática, porque a CNV é um negócio que você decide praticar. Não é uma coisa que você sabe a teoria e entrou por osmose e tá tudo certo. É desafiador, né? E aí eu falei, é desafiador e eu quero praticar na minha vida. E aí quando eu comecei, assim, né, com essa disposição em praticar, que um monte de coisa começou a mudar, várias relações começaram a mudar na minha vida, eu falei, meu Deus, esse negócio funciona. Isso não foi da noite pro dia, demorou, tipo, quase 2 anos, sabe? Desde que eu comecei a estudar mesmo e quando eu decidi começar a trabalhar com isso. E tem sido muito legal, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, várias portas estão se abrindo, assim, lugares que eu nem imaginava que eu fosse ser convidada para falar a respeito, porque eu acho que é um gap muito forte, né? A gente não aprende a se relacionar em lugar nenhum. E nós somos exigidos disso, muito. E a gente se dá conta disso, principalmente, muita gente, né? Principalmente no ambiente corporativo, no ambiente profissional. Porque aí você vê que você tem que equilibrar ali, né, as necessidades de várias pessoas e que você nem se dá conta de que são as necessidades de várias pessoas. Você só implica com o comportamento delas. E aí, então, eu acho que é por isso que a CNV está ganhando essa visibilidade, né, agora. Porque muita gente está sacando, putz, eu não sei me comunicar e quero aprender. E como que você vive a cidade? Você mora em São Paulo há muito tempo? Você sempre morou aqui? Como que é a sua relação com a cidade grande? Eu nasci em São Paulo, mas fui criada em Osasco. E sou super aquela menina de condomínio, sabe? Minha infância inteira vivi dentro de condomínio, achando que a rua é perigosa. E até hoje eu fico percebendo assim o quanto que essa crença está embutida em mim, o quanto que eu tenho que me desafiar para não fechar um vidro na hora que eu tô no farol e um cara vem pedir dinheiro, sabe? Mas aí, saindo da parte da minha infância e adolescência, que foi total garota de condomínio, e aí eu fui morar em Piracicaba, no interior, para fazer faculdade, e lá eu comecei a viver uma experiência de cidade diferente, porque eu podia fazer tudo de bicicleta. Meu meio de transporte era bicicleta, então eu vivia tudo muito diferente e me sentindo muito mais segura por ser numa cidade de interior. E aí eu fiz um intercâmbio em Nova York. Aí mudou tudo, eu falei, meu Deus do céu, que absurda a forma como a gente vive a cidade em São Paulo.
Sim. Em Nova York eu tava o tempo todo na cidade e não era uma coisa assim, ah, em Nova York é mais seguro. O metrô de Nova York é nojento, Sim. né? Mas todo mundo tava lá, né? Todo mundo tem essa visão de tipo, meu, não dá nem pra ter um carro em Nova York, né? Então, mudou muito. E aí quando eu voltei pra São Paulo, eu voltei estando mais atenta pra isso. E aí é muito louco, porque eu vim pra cá e aí eu tenho um cachorro agora. E tendo cachorro, você é muito obrigada a vivenciar a cidade. Né? Você tem que sair 2 vezes por dia pra algum lugar. Então você fica caçando que pracinha que existe. E aí você começa a ficar amigo da galera da praça. E aí você quer ir em parques, né? E os nomes das ruas e as vielinhas. O cara daquela casa toca piano, aí você fica torcendo pra ele conseguir tirar a música. A mulher que todo sábado de manhã já tá com um som explodindo, estourando, você fala, meu Deus, né, quem é essa pessoa? Então agora eu tô me abrindo mais pra viver a cidade, embora aqui em São Paulo eu seja super bairrista. Faz 5 anos que eu moro no mesmo bairro, mudei de uma rua pra outra. Fico ainda pensando, preciso ter uma experiência de centro de São Paulo. Meu irmão foi morar lá e aí sempre que eu vou pra casa dele eu falo, nossa... É diferente, né? Parece que é outra cidade, E é muito legal, né? Então assim, eu tô mais aberta, mas em vários momentos eu ainda percebo... sabe, tipo, em Nova York eu não tinha preguiça de andar de metrô. Aqui eu tenho preguiça. E eu sinto até vergonha de falar isso, porque pra muitas pessoas não é uma opção não andar de metrô. Então eu fico pensando todas essas coisas, né? E pensando em São Paulo, o quanto que São Paulo é legal e o quanto que ela é pouco explorada em termos de espaços públicos, né? E na verdade também, às vezes a gente se sente mal por não aproveitar. Eu sinto a mesma coisa, assim, às vezes a gente fala, poxa, queria aproveitar mais, mas a cidade parece que a forma como ela é construída também acaba, se você não precisa, né, às vezes acaba te criando bloqueios, assim. E é justamente esse olhar para, poxa, existe isso aqui, será que eu supero isso? Como que eu desvio desse obstáculo, né? Porque uma cidade como Nova York ela é bem convidativa, né? Ela tá lá aberta e as coisas estão acontecendo na rua o tempo todo. É só você sair e entrar no turbilhão, né? Sim, São Paulo exige aquela predisposição, né? E ela é mais compacta, embora, se você considerar não só Manhattan, mas o resto da... Brooklyn é enorme, Queens é enorme, né? Mas tem os lugares, assim, pra você ir no Brooklyn, em Queens, que se você quiser dar uma boa explorada, ter uma ideia do que é, você não precisa andar pelo negócio inteiro pra sacar qual é que é. São Paulo, bicho, né, você olha, você sai, né, assim de Congonhas e fala, o que está acontecendo? Não termina, né? É um negócio louco, assim. Então pra você também conseguir ir de um canto pra outro é mais difícil, né? Transporte público e tal. Sim, eu acho que também, eu tendo morado em Piracicaba e agora aqui, é muita coisa acontecendo, mesmo. Sabe aquele negócio, o paradoxo da escolha? Quando você tem tantas opções, você decide não fazer nada? Você fala, vou ficar em casa assistindo Netflix, porque não dou conta. Quando eu morava em Piracicaba, se o Lenine fosse dar show no Sesc... Era o evento do dia, eu não precisava combinar com os meus amigos. Eu ia no Sesc, pro show do Lenine e ia encontrar todo mundo lá. Aqui o Lenine deve estar hoje, sabe? E a gente não tá nem sabendo, e se tiver sabendo, já tem outro programa também, então é meio louco, assim. É verdade. E uma coisa que a gente sempre fala no Formiga-me é que o espaço público, ele prevê o conflito, porque ele é compartilhado, então ele é de todo mundo, e aí facilmente gera a interpretação de, então eu posso fazer o que eu quiser. E a gente traz isso nas nossas oficinas e tal, que, poxa, eu quero fazer uma horta comunitária, mas você sabe se o outro não quer fazer um parquinho de cachorro, se ele não quer fazer uma oficina? Então, como conciliar esses interesses diferentes, né? Os espaços públicos, eles preveem esse conflito, e uma coisa muito interessante que eu acho que tem a ver com a comunicação não violenta é que o próprio Marshall Rosenberg fala que não é que você vai ter menos conflitos, você vai entrar em mais conflitos, mas saber resolvê-los
de uma maneira mais saudável, talvez. Com certeza, com certeza. Isso é um ponto bem legal que você trouxe, porque não é pra ficar bonzinho, pra engolir sapo, pra evitar conflito. A CNV é justamente entrar no conflito, mas entrar de uma forma saudável, né? Mas uma coisa antes eu acho também que a gente tem que pensar que quantas pessoas vão usar esse espaço público, né? Porque um espaço público na Suíça é muito diferente do espaço público em São Paulo. A Suíça tem 8 milhões de habitantes, o país. A cidade de São Paulo tem 11, né? E quem são essas pessoas? Qual é a desigualdade social entre essas pessoas? Então, eu acho que é muito importante, se considerando um espaço público, pensando no melhor uso deles, a gente saber, primeiro, escutar as pessoas. Porque não adianta falar, ó, essa praça vai ser assim. Né? Essa pracinha aqui que a gente tá, rolou um conselho entre a galera que é moradora e a galera que utiliza a pracinha para decidir como que ia ser feita a revitalização. Hoje, todo mundo cuida muito mais. Eu venho aqui, eu pego cocô não só do meu cachorro, eu pego de outros. Porque eu vejo o que aconteceu, eu falo, cara, tá bonito. Né? Então tem aquela coisa da teoria das janelas partidas, né? Vocês devem já falar bastante. Então quando uma coisa tá bonita, tá bem cuidada, você automaticamente sente uma vontade de cuidar. Um pertencimento, né? Um pertencimento. Então tem a cultura do lugar, né? Eu fiz esses dias num evento sobre empatia, aquela mulher que era do Saia Justa, do GNT, a Bárbara alguma coisa o nome dela. Teve um campeonato, a final de um campeonato mundial uma vez que o Corinthians foi, não tô falando de Corinthians, tá? Acho que podia ser qualquer torcida que faria a mesma coisa. Mas que era o Corinthians, e aí a torcida saiu daqui do Brasil destruindo tudo, destruindo o aeroporto, pousou em Tóquio, todo mundo ficou. Então, assim, como espaço público, como que a gente, como cultura, entende o nosso espaço público? Como que a gente fala sobre ele, sobre a importância de zelar por esse espaço, né? E tornar uma coisa assim, que todo mundo queira que aquilo seja bonito. E para que todo mundo queira, precisa escutar. Só que escutar é escutar de verdade. Daí a comunicação não violenta traz essa proposta de tipo, não é só escutar, você tá me escutando. Mas agora, como que eu sei que você tá mesmo escutando? Como que você se expressa de uma forma que eu entendo que você tá me escutando? Então a comunicação não violenta, ela ajuda a gente nisso. A criar espaços de escuta e que todo mundo se sinta verdadeiramente compreendido. Nunca fiz um experimento desses para pensar um espaço público, mas acredito que seja, tipo, o que a gente vai construir aqui? Ó, uma horta, um parquinho. Nossa, eu consigo ver isso funcionando lindamente. Poderia ser uma ótima ferramenta, então. E uma coisa interessante, que não é um espaço público, mas eu fiz esses dias um post falando, comentando um comunicado que a minha síndica fez no condomínio. Como que aquilo passava uma ideia distorcida da ideia que eu imagino que ela quisesse passar, que ela falava que era proibido conversar com os porteiros. E eu pensei, meu Deus, proibido conversar com os porteiros, que horror, né? E aí eu fiz um post desse, e aí uma outra síndica me mandou uma mensagem, falou, eu sou síndica do meu prédio, e agora, como que eu me comunico, né? Então, as pessoas querem que a mensagem delas seja entendida. Só que elas não fazem por mal, muitas vezes, mas elas não sabem, né? Em alguns momentos, como fazer. Sim, é verdade. Uma vez, acho que foi em setembro, há pouco tempo, eu participei de uma caminhada pelo bairro da Vila Leopoldina, e no final dessa caminhada a gente chegou numa pracinha e o pessoal que estava conduzindo, que é do bairro e tal, tinha uns adolescentes usando o parquinho de crianças da praça. E tinha uns outros equipamentos que eles podiam usar, aqueles de ginástica e tal. Mas eles estavam pulando, enfim, né, nas coisas das crianças. E essa moça foi lá e começou, oi, tudo bem e tal. E gerou um constrangimento no grupo, como se ela estivesse comprando uma briga. Mas ela falou super numa boa, eles tentaram ignorar, ela continuou falando de um jeito super comunicação não violenta. E assim, na terceira vez, quebrou os meninos, sabe? E não no sentido competitivo, mas no sentido de eles sentiram... Ela mostrou pra eles que eles estavam que eles faziam parte do bairro. Eu conheço a escola e tal.
também sou aqui do bairro, vamos cuidar disso aqui. Pô, a gente juntou, começou a conversar com eles e tal. E eles começaram a conversar e saíram e ficou tudo bem, sabe? E eu fiquei, gente, presenciei algo mágico. Muito legal, muito legal. E foi daí que também surgiu essa ideia de, poxa, como é uma ferramenta que pode transformar a cidade, né? Sim, que gera um senso de pertencimento e também você se colocar no lugar, né? Tipo, puta, um adolescente que tá lá se divertindo, que tá fazendo uma coisa que ele sabe que é meio errada, mas que tá legal por ser assim. Se chega um adulto todo caretão, vocês estão infringindo as regras do bairro, não tem nenhuma conexão aí. Agora, se você chega já sabendo, meu, eu já fui adolescente, eu sei como é gostoso fazer uma coisinha errada, eles estão se divertindo, eles me acham careta. Então, você mostrar que você sabe qual é o lugar deles, né? De onde que eles estão tendo aquela ação. A chance de você conseguir ter uma conexão maior com eles é grande, né? Aumenta. E eu acho também que, pensando em cidade, pensando em espaço público, pensando nesse tipo de discussão, é muito interessante a gente pensar a respeito dos nossos privilégios, né? Porque você falar de empatia sem falar de privilégio é muito difícil. Então você assumir que todo mundo tem a mesma educação que você em relação a cuidado, em relação ao que deve ser feito com os espaços públicos, porque não tem. Sim. Tem pessoas que não têm isso nem dentro de casa, que não tem esse cuidado. Como é que vai ter espaço público? Né? E aí se você vira pra pessoa e diz que ela não é empática, né? Você tá aprendendo sobre empatia, sobre CNV, mas aí você olha um moleque pichando, você fala, pô, esse moleque... Você não entende de onde que vem aquela história, aquela vontade de fazer aquela pichação, ou sei lá, de destruir aquela cadeira do parquinho, né? Eu acho que isso é comunicação não violenta de fato. Não é só o que você faz com as palavras, mas como você entende, assim. Você entende que o lugar de partida das pessoas não é o mesmo. E se aquela pessoa está fazendo aquilo, por que será que ela está fazendo aquilo? Antes de já partir para o julgamento. É muito desafiador, porque a gente tem nossas vontades, nossas expectativas, né? De como a gente quer que o Brasil seja. E aí corre o risco da gente ficar sempre reclamando, que o Brasil, né? E o Brasil sou eu, é você. Não vou reclamar do Brasil, sou eu, né? Então vou fazer alguma coisa a respeito disso, vou tentar me conectar com essas pessoas de alguma forma. Legal. E eu tenho tido umas experiências muito legais, isso que eu falei no início, né? De querer fechar o vidro do carro. Nada contra quem tem medo e quem fecha. Mas tem acontecido coisas incríveis comigo, assim, por não fechar, por olhar nos olhos, por sorrir. Tipo, veio um cara esses dias, eu tava me mudando de casa, então eu tava com o carro cheio de coisas minhas, assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô moço, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, tem dinheiro? Eu falei, puta, eu tô sem nada de dinheiro aqui comigo, moço. Ele falou, você tem comida? Eu falei, putz, também não tenho nenhuma comida, moço. Olha aqui, ó, tô de mudança. Comecei a falar de mim, né? Tá de mudança? Eu falei, tô de mudança. Ele falou, você tem livro? Eu falei, livro eu tenho. Abre lá meu porta-malas e pega um pra você. Aí eu ainda falei pra ele, pega um de comunicação não violenta que você vai gostar. Eu tenho um monte. Aí eu falei, olha que louco, né? A prioridade dele, comida, dinheiro, comida e livro. Legal. Não quer só comida. Exato. Muito legal. E aí ele foi, abriu o porta-malas, pegou, ele ainda pegou um, falou, e esse aqui? Era um inglês. Falei, não, esse daí é meu. Ele tá bom, deixou lá e depois fechou o porta-malas. Então, Carol, uma coisa muito legal que eu gosto que você fala na sua TED, que é de você ser espaço, né? Para o outro poder estar ali, enfim, você conseguir conviver de uma maneira que o outro possa ser autêntico também. Eu acho que isso no espaço público é um desafio muito grande, né? Que era até o que vocês estavam conversando. Como que a gente consegue ser a gente e deixar o outro ser o outro num espaço que é compartilhado. Então, sei lá, aqui a gente tem, eu lembro também que você fala no seu mini curso, né, sobre o cachorro que está fora da coleira e a mãe que tem medo do cachorro atacar a criança. Como que você cria esses espaços num espaço compartilhado, né? Então aqui a gente tem, sei lá, as crianças que estão ocupando a praça e também tem os adolescentes e tem esses conflitos que rolam, né? Sim. Bom,
Eu acho que, em primeiro lugar, é o princípio da empatia, que é você conseguir se livrar dos seus julgamentos moralizadores, não é se livrar dos seus julgamentos como total, porque você vai sempre ter alguma coisa que você acha que é a melhor. Então eu acho que o melhor jeito de usar essa pracinha é dessa forma. Só que não quer dizer que porque você acha que é melhor dessa forma, que é melhor dessa forma. Então você saber que o que você acredita não é o que é a verdade. Isso é um princípio básico. Porque senão você tá fechado já. Então você chegar aqui num lugar e falar, tá, eu acho que é assim. Mas o que será que essas pessoas acham? E aí na hora que a pessoa falar o que ela acha e for uma coisa absolutamente diferente da sua, você fala, meu Deus, por que será que ela acha isso? Com uma curiosidade genuína. Não só como tipo, ai que absurdo achar isso. Nossa, não entendeu nada. As verdades absolutas, né? Então pra ser espaço é isso. Agora, tem um monte de gente que acha isso muito difícil, porque daí é abrir mão de muita coisa, e eu de certa forma também, eu sei do que eu tô falando, né? Sim. Então tem essa dificuldade. Mas pensa que fazendo isso, você não tá fazendo isso só pelo outro, você não tá abrindo mão de você pelo outro. Isso traz uma paz tão grande, você não precisar ser sempre a pessoa que sabe as melhores coisas a serem feitas, que tem as melhores ideias e que fica botando essa banca da segurança para sustentar uma ideia quando na verdade está super inseguro de não ser aceito, né? Então, tipo, de você tirar um pouco essa carapaça e tentar entender o que os outros estão falando, o que os outros querem, né? E se surpreender com isso, porque a gente pode mesmo aprender com todo mundo. As pessoas têm histórias de vida incríveis. Muita gente que vem fazer meus cursos fala, nossa, que pessoal legal que vem, né? Mas eu penso, então todo mundo é legal, porque todo lugar que eu vou, você para, dá 5 minutos pra pessoa falar sobre ela é muito legal. Difícil, eu não encontrei uma pessoa que seja insuportável, até hoje. Eu acho que muitas vezes também o medo das pessoas de viver a cidade faz com que elas se fechem também, né? Não só nos espaços, mas nelas mesmas. Então eu vou para a cidade, mas eu não vou aberta. Eu vou... eu chego aqui, tem uma criança gritando, eu já fico nervosa, porque tem uma criança gritando. Ou, sabe, eu venho... Tipo, uma criança gritando, é o que ela nasceu para fazer, basicamente é só o que ela gritar, sabe fazer, né? É. É a maneira que ela tem para se comunicar, mas é isso. A gente se fecha, né? A gente vem para um espaço que é aberto, mas a gente está fechado. Exato. E aí, assim, a gente precisa se respeitar. Talvez, se eu for num lugar hoje que tiver uma criança gritando, eu vou ficar mal mesmo. Ok, você se respeita, não é um absurdo você sempre se incomodar com uma criança gritando. Mas, cara, uma pracinha, né? A criançada tá aqui. Então você vem pra ver isso, você vem pra ver os cachorros e o cachorro junto da criança. E aí você tem mães que não vão gostar que o cachorro tá aqui perto da criança. Então você tem que ver, pô, eu trago o Zig sempre na pracinha. Eu sempre saco. Ele tem medo, ela tem medo do cachorro, você quer que deixe, não quer que não deixe? Pô, eu não acho que tem que interagir porque aqui é uma pracinha que pode. Então acho que é o bom senso, né? Mas eu acho que o bom senso expandido com essa visão da empatia, aí sim é bom senso de verdade, né? Porque não é só o seu julgamento, é o seu julgamento considerando o outro. Tipo, eu quero deixar meu cachorro livre, é um dos poucos lugares onde eu posso deixá-lo livre, mas se eu deixar ele livre e alguma criança ficar morrendo de medo, não tá bom. Tem que estar bom para os dois que estão aqui nessa pracinha, né? Então tá, Carol, muito obrigada por participar com a gente. Acho que comunicação não violenta é uma ferramenta super, super importante pra gente viver na cidade melhor. E é por isso que a gente quis conversar com você. Então, obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Embora, como eu disse pra vocês, né? Ai, meninas, eu não sou especialista em espaço público, é só o que eu vivo. E aí vocês dizerem, não, mas é exatamente isso. A ideia é conversar, né, com as pessoas, como elas vivem a cidade. E foi uma delícia o papo. Acho que a gente não conseguiu entrar em questões do que é a CNV, como praticar, mas eu me comprometo a enviar aqui para elas colocarem junto do artigo uma coisa mais, né, detalhada de como praticar, para ficar mais claro, caso quem esteja assistindo não conheça. E agradeço, parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada.